O senhor, nesses primeiros dias de Câmara dos Deputados, assistiu a algum negacionismo explícito? Sim, alguns sim. Eu não vou citar nomes, né? Mas, por exemplo, o governo estava mentindo sobre a questão do decréscimo do desmatamento na Amazônia e agora no Pantanal, né? Eu fiquei até com vontade de microfone falar, mas eu vi que não valia a pena, porque, como dizia Sócrates, não pode se ensinar a quem já tem a cabeça contrária ao ensino, né? Mas eu fiquei até com vontade de ir e falar, porque nós temos dados. Esse, esse decréscimo de desmatamento, dados do INPE que vieram à minha mão, muito importante, né? Se não fosse a questão das queimadas no ano passado, teria sido um recorde de decréscimo de desmatamento na Amazônia. E o Cerrado, que é muito difícil, caiu também. Lembramos que no primeiro governo Lula, o desmatamento no Cerrado aumentou, mas agora está caindo. Então, eram dados positivos, mas os interlocutores, um ou dois, claramente mentiram, dizendo que os dados não estavam corretos. Embora existam casos de negacionismos explícitos, parece às vezes que esse negacionismo está a serviço da economia, não propriamente que se trate de uma convicção profunda de que a natureza não está ameaçada. Mais uma vez a gente viu, pelo menos até agora, uma resistência dos países mais ricos em financiar os países mais pobres aí para que haja uma proteção da natureza, uma proteção ambiental. O senhor concorda com essa leitura? O que o senhor acha que explica essa resistência dos países ricos a ajudarem os mais pobres, os países em desenvolvimento, a proteger o meio ambiente? Bom, primeiro ponto, André, quando nós falamos de existência do país, assim, não podemos generalizar, né? Nós temos que lembrar que o Fundo Amazônia, que foi importantíssimo, inclusive eu, como diretor do I, usei recursos do Fundo Amazônia para fazer ajudar o sistema de monitoramento por satélite de desmatamento da Amazônia e do Cerrado. O fundo foi criado com recurso da Alemanha e da Noruega, né? Então, do ponto de vista de alguns governos, houve sim a questão a preocupação de fazer isso. Nós temos, obviamente, o problema seríssimo dos Estados Unidos, e agora os Estados Unidos, eu vou também não generalizar, chamar o governo Trump. No primeiro mandato do governo Trump, ele já criou casos seríssimos nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, com relação à questão do meio ambiente, né? E nós vimos agora na COP30, o governador da Califórnia vir aqui, mas já no primeiro governo Trump já houve reação de vários estados americanos contra o governo. Ainda no governo Trump, eu estive na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, numa reunião sobre meio ambiente. O próprio estado de Nova York estava muito contrário ao governo. Então, essas coisas ocorrem, e eu acho que o principal é a questão econômica, não há a menor dúvida sobre isso. Essa ideia de ainda continua muito prevalente essa questão de uma exploração predatória da natureza, né? Mesmo nos Estados Unidos, nós tivemos até prêmio Nobel de Física falando o contrário ao aquecimento global. Depois foi se ver que muito das pesquisas dele eram financiadas pela Exxon. Então, nós temos essa questão econômica, sem dúvida, mas precisamos, às vezes, separar joio do trigo, né? O senhor é a favor de que a indústria do petróleo, seja de forma direta ou através de impostos, taxas, financie a transição energética? Eu acho que sim, pode sim financiar, através de impostos e taxas, a transição energética, né? Bom, e nesse caso temos mais uma vez os Estados Unidos como um problema, porque o atual governo Donald Trump é francamente favorável à produção de petróleo. No seu discurso de posse em janeiro, Trump disse várias vezes drill, que é o verbo em inglês para explorar o petróleo, para Perfurar. perfurar petróleo. E aí, professor, Estados Unidos e indústria do petróleo no meio do caminho da transição energética, como é que se dribla isso? Os Estados Unidos é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, né? E a China também. O Brasil, na verdade, é o quinto. O Brasil, falam que nós somos, nossa matriz energética é toda limpa, mas
emitir muito gás de efeito estufa, inclusive com problemas da nossa agronomia, né? Mas aí, André, eu não vejo outra possibilidade sem uma resistência muito grande da civilização. No caso dos Estados Unidos, é claro, né? Como eu disse anteriormente, tenho muitos colegas lá, se vê muita resistência de vários estados. A Califórnia é um exemplo. A Califórnia é um exemplo do cidadão californiano não aceita, sabe? E os Estados Unidos, como os estados têm mais independência que os estados brasileiros, eu vejo problemas, né? E, claro, eu tenho uma esperança que não teremos Trump forever, né? Que daqui 2 anos ele vai embora. Na Europa, eu já vejo mesmo com a questão da guerra Rússia-Ucrânia, ainda há, eu estive recentemente na Suíça, ainda há uma consciência muito forte do cidadão europeu sobre a questão ambiental, muito claro. E que as pessoas não veem na China também. A população chinesa cada vez mais está consciente da importância do desenvolvimento sustentável. Porque esse vai ser um problema complexo, André. Eu não vejo uma solução simples. Vai depender, na minha opinião, muito mais do exemplo de países que mais ou menos formem consciência, né? E nesse ponto, os Estados Unidos, por enquanto, está fora.